Sabe aquela sensação de que a nossa vida só vai mudar quando alguma coisa do lado de fora mudar? Pois é. Mas e se a verdadeira transformação começasse num lugar completamente diferente? Hoje a gente vai explorar um pouco o que significa confiar no processo de Deus. É muito natural a gente olhar para fora e pensar: se pelo menos aquilo mudasse, tudo seria melhor. A gente fica procurando a solução nas circunstâncias, sabe? Esperando por uma mudança que a gente possa ver e tocar. Pode ser a vontade de ter um novo emprego, o desejo de começar uma nova fase na vida ou até aquela frustração de estar sempre obtendo os mesmos resultados. São todos anseios bem profundos por mudança. Mas será que eles apontam para o lugar certo? Então, é aqui que a perspectiva muda de figura. E se a chave não estiver lá fora? A verdadeira mudança, aquela que dura mesmo, começa num lugar muito mais profundo, por dentro. E esse é o grande segredo. A palavra de Deus nos mostra um princípio poderoso. Ele sempre trabalha de dentro para fora. A mudança que a gente tanto busca no mundo exterior é, na verdade, um fruto. Um fruto que nasce primeiro na nossa mente e no nosso coração. E olha só, lá em Romanos a gente encontra a instrução certinha para essa jornada. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Percebe? A transformação não vem de fora, ela é um resultado direto da renovação do nosso pensamento. É assim que a gente começa a entender e a viver a vontade de Deus. Tá, mas o que é essa tal de renovação? É um ato consciente, não é uma coisa que simplesmente acontece com a gente. É uma decisão diária de abandonar os pensamentos de medo, de limitação do mundo e, no lugar deles, colocar a verdade e a perspectiva de Deus. Certo, a ideia é poderosa. Mas como é que isso funciona na prática, hein? No meio da correria do dia a dia, vamos ver como a gente pode aplicar essa troca de pensamentos de um jeito bem concreto. O processo é bem mais direto do que parece. O primeiro passo é como se a gente acendesse uma luzinha, sabe? É perceber, identificar aquele pensamento negativo na hora em que ele surge. E aí vem o ato de poder. Em vez de ficar brigando com ele, a gente o substitui ativamente por uma promessa de Deus que diz exatamente o contrário. Olha só que contraste poderoso. De um lado, a voz da dúvida que prende a gente e não vai dar certo. Do outro, a verdade que liberta, declarada com fé. Tudo posso em Cristo que me fortalece. É uma troca intencional da derrota pela vitória. Tudo isso é muito inspirador, mas a gente sabe que a transformação de verdade só acontece com a prática. Então, qual vai ser o nosso primeiro passo hoje? Vamos definir uma meta bem simples e poderosa para colocar isso em ação agora mesmo. Apenas um. É isso. Não precisa resolver todos os padrões de pensamento de uma vez só. A jornada mais longa e transformadora começa com a decisão de mudar um único pensamento. Então, o desafio para hoje é exatamente este: encontrar um pensamento que nos limita, apenas um, e fazer a troca consciente pela verdade da palavra. É um ato simples, focado e com poder de transformação que a gente nem imagina. E para afirmar essa decisão no nosso coração, convidando Deus a ser parte ativa desse processo, vamos fazer uma breve oração. Senhor, renova a minha mente hoje. Me ajuda a não me conformar com os padrões do mundo, mas a viver segundo a Tua vontade. Quero experimentar o Teu melhor. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos guardar isso. A verdadeira mudança acontece de dentro para fora, um pensamento de cada vez. A pergunta que fica para a gente refletir é: qual pensamento será transformado hoje? Vamos ver como superar as lutas mais profundas da vida, buscando um caminho de esperança e cura. Quem nunca quis apagar algumas lembranças, não é? É um desejo que muita gente compartilha. Pois é, esses arrependimentos aqui, o material de origem chama tudo isso de nossos pecados. Mas aqui vem a mensagem de alívio. Deus tira esse peso de nós, por completo. Então, o caminho é aceitar esse perdão e simplesmente seguir em frente com o coração grato. Agora, vamos para os relacionamentos e ver como essa ideia de cura se aplica neles. Ser desprezado por um inimigo? Tudo bem. Mas por um amigo, aí a dor é profunda. E diante dessa traição, a sugestão é recorrer a Deus, o amigo mais fiel. E a solidão, hein? Dá para se sentir só até no meio da multidão. Ou num casamento. Nesses momentos, Ele é quem realmente nos conhece e pode acalmar nossa angústia. Agora vamos falar de um pilar importante, o poder da verdade.
da honestidade. Seja uma mentira ou meia-verdade, a desonestidade é uma força que só destrói. Olha o estrago. A honestidade é vista como algo essencial. A verdade, aliás, faz parte da natureza de Deus. Essa prática mostra nossos valores, sabe? E acaba servindo de modelo para outras pessoas. Certo. Mas e quando bate o desespero? De onde tirar forças para continuar? Pois é, todo mundo passa por isso. Essa sensação de desânimo é universal. E aqui entra Barnabé, do Novo Testamento. Ele é o grande exemplo de um encorajador. Pensa em alguém ensinando uma criança a andar de bicicleta. É esse o papel, dando apoio constante. O encorajamento é a arma mais eficaz contra o desespero e deve estar em todo relacionamento. E para fechar, vamos dar uma olhada na promessa final que o material nos traz. Imagina a cena, os discípulos de Jesus trancados, com medo, achando que tudo estava perdido. E de repente, Jesus aparece. Não para condenar, mas para oferecer paz. Isso nos lembra que os problemas não vão sumir, mas que a paz é possível em Cristo. É uma paz diferente que o mundo não pode dar e que vem com a esperança da eternidade. E tudo termina com essa promessa, uma esperança no futuro para a gente se segurar nas dificuldades. Sabe quando a vida parece que tá na estação errada? Tipo, a gente tá esperando por algo que nunca chega ou então lidando com as consequências de algo que simplesmente não passa. Pois é, hoje a gente vai mergulhar exatamente nessa ideia, a de que cada fase da vida tem um propósito, aquilo que a Bíblia chama de o tempo de Deus. E o ponto de partida para essa nossa conversa vem de uma passagem super famosa de Eclesiastes que diz exatamente isso. Tudo tem o seu tempo determinado. Ou seja, tem hora para plantar e hora para colher, hora para rir e sim, hora para chorar. É com essa sabedoria em mente que a gente vai seguir na nossa análise. Beleza, mas se tudo tem seu tempo, a grande pergunta é: como é que a gente navega por essas estações? O que fazer quando o tempo é de dor, ou de culpa, ou quando aparece uma oportunidade que não vai se repetir? Para entender isso melhor, vamos dar uma olhada em 3 histórias que mostram respostas bem diferentes para essas perguntas. Vamos começar com o caso talvez mais intenso de todos quando o assunto é sofrimento, a história de Jó. A vida dele nos mostra o que é ter fé quando parece que todas as luzes se apagaram. A vida de Jó era ótima, sabe? Tudo no lugar, próspera, mas aí, de uma hora para outra, tudo vira de ponta cabeça. A história dele é um lembrete forte de que a tragédia, às vezes, não manda aviso. Num piscar de olhos, o mundo de Jó desmoronou. E a escala da perda é algo que a gente mal consegue imaginar. Primeiro, ele perdeu todas as suas riquezas. Depois, o que é infinitamente pior, todos os seus filhos e filhas. E como se não bastasse, por último, a própria saúde. Foi uma devastação total, o tipo de provação que levaria qualquer um de nós para o limite. E é exatamente aqui que a história fica impressionante. Diante de algo tão terrível, a primeira reação de Jó não é de raiva, não é de revolta, é de aceitação. Quando ele diz, o Senhor deu, o Senhor tirou, ele não está culpando ninguém. Ele está reconhecendo que, no fim das contas, tudo pertence a Deus. A reação dele foi o total oposto do que seria o nosso instinto, né? A maioria de nós se afastaria, cheio de perguntas, talvez com raiva. O Jó não. Ele se ajoelhou, se prostrou no chão e adorou. É um nível de confiança tão absurdo que desafia a nossa lógica, ainda mais no meio de tanta dor. Mas a história de Jó não termina na tragédia, de jeito nenhum. No final, a fidelidade dele é recompensada. E Deus não só devolve o que ele perdeu, como dá tudo em dobro. Isso nos mostra uma verdade muito poderosa. A estação do sofrimento, por mais escura e longa que ela seja, pode sim dar lugar a um tempo de restauração completa. Agora, vamos mudar a chave para um tempo bem diferente. Não é uma aprovação que vem de fora, mas sim uma longa estação de consequências que nasceu de uma única decisão errada. Essa é a história dos irmãos de José. E a raiz do problema todo foi algo que todo mundo conhece bem: ciúme e inveja. São sentimentos super comuns, mas que, se a gente não controlar, viram uma semente destrutiva. E foi exatamente isso que levou os irmãos a fazerem algo que os assombraria por mais de 20 anos. E essa única decisão deixou uma sombra gigantesca na vida deles. Não foi um erro que se esquece na semana seguinte, sabe? Por mais de 20 anos, o remorso, a culpa, o medo, tudo isso andou com eles. É um exemplo claro de como o tempo de colher o que se planta pode ser longo e amargo.
E a prova disso vem da boca deles mesmos, mais de 2 décadas depois. Eles finalmente conectam o sofrimento que estão passando com aquela atitude lá do passado. A grande lição aqui: o tempo por si só não apaga a culpa. Só o arrependimento de verdade tem o poder de encerrar essa estação tão dolorosa. Nossa última história nos mostra um tempo completamente diferente. Não é um tempo de espera, nem de consequência. É um tempo de ação imediata. É o momento exato da mudança. Vamos falar de Zaqueu. Zaqueu não ficou parado esperando a oportunidade cair no colo dele. Pensa só, ele era um homem rico, poderoso, o chefe dos cobradores de impostos. Mesmo assim, ele não deixou o orgulho, nem a baixa estatura, nem a multidão atrapalharem. Ele saiu correndo e subiu numa árvore. Ele se moveu, ele foi atrás do momento que poderia mudar a vida dele. E aqui a gente vê um contraste incrível. Para a multidão, ele era só o pecador, o corrupto. O julgamento veio na hora. Mas Jesus viu outra coisa. Ele não viu o rótulo, ele viu um coração que estava buscando algo. Ele viu alguém que estava perdido e que queria ser encontrado. E a prova da transformação de Zaqueu veio na hora. E foi super concreta. Não foi só um discurso bonito, foi uma ação radical. Ele se comprometeu a uma restituição enorme, mostrando que aquele encontro com Jesus gerou uma mudança real, instantânea. Aquele era o tempo dele de mudar, e ele agarrou a chance com as 2 mãos. Então tá, a gente viu o tempo de sofrer, o tempo de lidar com a culpa e o tempo de mudar. O que a gente pode aprender quando a gente coloca essas 3 histórias lado a lado? Resumindo tudo, com Jó, a gente aprende a confiar, mesmo quando a estação é de sofrimento e nada faz sentido. Com os irmãos de José, a gente vê que a culpa não some com o tempo e que adiar o arrependimento só aumenta a dor. E com Zaqueu, a lição é identificar e agarrar a oportunidade de mudar. São 3 estações, 3 desafios e 3 respostas diferentes. E isso tudo nos leva a uma última pergunta, que talvez seja a mais importante. Em que tempo a gente se encontra agora? É um tempo de provação e espera como o de Jó? Um tempo de lidar com as consequências do passado, como os irmãos de José? Ou é um momento de oportunidade para uma mudança decisiva, como Zaqueu? Reconhecer a estação em que se está não é só sabedoria, é o primeiro passo para viver essa fase do jeito que ela precisa ser vivida.